Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Esse vídeo é apenas com os recortes das resoluções das questões do PET. Se você quiser se aprofundar, e o tio recomenda fortemente isso, clique aqui no iCard para assistir o vídeo completo ou então no primeiro comentário, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, bom vídeo para vocês, tchau! Considerando o material apresentado, e se necessário faça uma breve pesquisa, descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais suas unidades de medida. Bom, como a gente já comentou nos vídeos anteriores, o tio vai fazer só uma pequena recapitulação aqui. Bom, temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas, ou seja, corpos mais quentes possuem as moléculas mais agitadas do que corpos mais frios, que possuem as moléculas mais paradas. Então, quanto maior a temperatura do corpo, quanto mais quente ele está, maior é o grau de agitação térmica das moléculas. Numa escala microscópica, a gente pode entender a temperatura assim. E o calor, Nathan? Quer dizer que quanto mais quente, maior o calor do corpo? Não. Calor é um processo de troca de energia. Então, quando eu tenho dois corpos com diferentes temperaturas, ou seja, um mais frio que o outro, eu vou falar que esse primeiro está uma temperatura Tzinho e esse outro está uma temperatura Tzão. A gente sabe que vai haver uma troca de energia aqui. Esse processo de troca de energia é que a gente chama de calor. Esse processo sempre acontece doando energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. O corpo mais quente vai se esfriando, o corpo mais frio vai aumentando a sua temperatura até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, não há mais calor, porque não há mais troca de energia entre eles. Então, nenhum corpo tem calor, já que calor é um processo de troca de energia. Tranquilo? Bom, então o tio sintetizou mais ou menos isso nessa resposta aqui. Temperatura é uma grandeza física escalar e é, em uma escala microscópica, o grau de agitação térmica das moléculas. Ela pode ser medida em várias unidades diferentes, sendo as mais famosas o Kelvin, que se baseia na temperatura mínima possível, no zero absoluto, a Fahrenheit, e o Celsius, que é a mais utilizada aqui no Brasil. Já calor é o processo de transferência de energia térmica entre dois corpos que estão a diferentes temperaturas. O processo de calor sempre se dá do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, e só termina, só se cessa, quando os corpos atingem o equilíbrio térmico. As unidades mais comuns são as calorias e os joules. Tranquilo? Bom, questão de número 2. O calor específico de uma substância indica o valor. Então, como eu acabei de comentar, o calor específico é a quantidade de calor necessária para mudar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância. Portanto, resposta correta aqui, letra C, de coisa fácil. Vendo a definição, fica muito fácil de marcar essa aqui. Tranquilo? Assinale a alternativa que define de forma correta o que é a temperatura. Então, temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas. Vamos procurar isso aqui? Letra A. É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Isso está mais com cara de calor, né? Então está errado. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, está ok até aqui, que compõe um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será sua temperatura. Não, né? Quanto maior o grau de agitação térmica das moléculas, quanto mais agitadas as moléculas, teria que ser maior a temperatura. Então está errado. Energia térmica em trânsito, também tem uma cara de calor aqui, é uma forma de calor, não, temperatura. Para haver calor, para haver troca de energia térmica, é preciso que haja uma diferença de temperatura, mas calor não é temperatura, são coisas diferentes. É uma grandeza associada ao grau de agitação térmica das partículas, que compõem o corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Isso aí, letra E está correta, pode marcar aí. Tranquilo? Então aqui, assinale a alternativa que define corretamente o calor. Então o que é calor? O tio gosta de uma analogia que eu até usei no vídeo anterior, que é a seguinte. Eu tenho duas fábricas aqui, dois corpos diferentes. E esses corpos, se eles tiverem uma quantidade diferente de caixas, e essas caixas vamos entender como temperatura, como a quantidade de energia térmica que esses corpos têm, vai haver um processo de transporte das caixas da fábrica que tem mais caixas para a fábrica que tem menos caixas. E aí, esse transporte vai acontecer até que se iguale a quantidade de caixa nas duas fábricas. Então, o que é o calor? Calor é o transporte dessas caixas, é o transporte de energia térmica do corpo que tem mais, da fábrica que tem mais, para o corpo que tem menos
para a fábrica que tem menos. Tranquilo? Bom, então o que é calor? Trata-se de um sinônimo de temperatura, não são coisas diferentes. É uma forma de energia contida nos sistemas. Não, nenhum corpo tem calor, porque o calor é o transporte de energia. Tranquilo? Os corpos têm energia térmica. Os corpos têm temperatura. Mas os corpos não têm calor, porque o calor é o processo de transferência dessa energia. Então, é uma energia em trânsito de um sistema para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Isso, o calor é o processo de transferência de energia, de trânsito de energia, ou de energia em trânsito. Tudo bem? Letra C está correta aqui. Letra D é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Não, corpos não têm calor, tá bom? Corpos têm temperatura. E o mesmo que temperatura? Não, né? Então, a resposta certa aqui é letra C. Tranquilo? Bom, bora. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor. Bom, antes de ver as afirmações aqui, o tio acha necessário dar um pouquinho de spoiler da matéria do vídeo da semana que vem. Vamos deixar as anotações aqui no cantinho e vamos resolver. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Reservatório de água quente, eu quero manter ele, obviamente, quente, né? Então eu quero evitar que ele perca calor para o ambiente. Eu quero evitar essa perca de calor. Se eu quero evitar essa perca de calor, eu devo usar materiais que são isolantes e não condutores. Portanto, a primeira afirmativa aqui está errada. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Isso. Quando eu coloco um coletor de vidro aqui, vamos supor que aqui no fundo está a placa, né? Aqui tem uma camada de ar. Quando eu coloco esse vidro aqui em cima, essa camadinha de vidro aqui em cima, eu impeço que esse ar circule. Então, eu impeço trocas de calor por convecção. Impedir trocas de calor por convecção faz com que o calor que está ali, a temperatura, né, essa energia térmica que está ali perto da placa, ela não vai embora. Então, que a placa ela não fique perdendo calor para o ar constantemente, já que o ar que está aqui próximo dela vai se aquecer também, e quando ele se aquecer o suficiente, essa placa para de perder calor para o ambiente. Então, sim, o vidro serve para reter melhor a energia térmica, né? Não necessariamente o calor, tem um errinho conceitual aqui, mas serve para a gente reter essa energia térmica e evitar o processo de troca de calor. Tá? Dá para afirmar que ela está verdadeira aqui. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Então, o Sol emite calor por radiação, cores pretas absorvem melhor esse calor. Então, sim, eu coloco a placa preta para quê? Para ela reter melhor essa radiação térmica, né? Para ela reter melhor essa energia vinda em forma de calor por radiação. Tranquilo? Então, essa terceira também é verdadeira. Dentre as afirmativas corretas, a resposta correta é a letra E. Tudo bem, galera? Bom, foi esse o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilhe com seus colegas para que mais gente possa assistir. Tá bom, galera? Forte abraço para vocês. Feliz Natal. Até mais. Tchau.